Boa noite a todos. Vamos esperar o Oswaldo aqui entrar, ele já entrou. Já me chama aqui, tá bom? Daí a gente já começa. Vamos aguardar o aceno dele aqui. Boa noite. Boa noite, Oswaldo, tudo bom? Boa noite, Tudo Fábio. jóia? Tudo beleza? Enviei o convite aqui para você. Bem, graças a Deus. Enviei o convite aqui para você. Apareceu que você tinha que atualizar o seu Instagram, mas depois eu mandei de novo, foi. Oi, sim. Beleza. Tamo aí. Tamo aí, beleza? Vamos lá começar com minutos de sabedoria, gotas de paz, tá bom? A gente sempre Vamos. começa com o livrinho aqui que eu ganhei da minha tia, que é sempre um livro de mensagens psicografadas, mensagens positivas para a gente começar a energizar nossa live aqui. Hoje a gente vai falar da falta de perdão. Libertar o que aconteceu e olhar para a frente. Perdoar significa soltar ressentimentos, mágoas e culpas. Quanto mais perdoamos, menos bagagem interior carregamos, gastando menos energia ao alimentar as fendas do passado. O perdão é uma atitude inteligente daquele que busca viver bem e quer seus caminhos livres, abertos para a felicidade. Quem não sabe perdoar os outros e a si mesmo, fica energeticamente obeso, carregando fardos passados, de energias negativas e destrutivas que irão lhe atormentar. Né? Então, a gente vai falar dessa mensagem aqui, a gente vai falar mais especificamente, né, no capítulo que ele vai falar de bem-aventurados os misericordiosos. Né? Felizes aqueles que perdoam, porque depois a gente vai aprender, né, que o ato de a gente aprender a perdoar faz um bem danado a nós mesmos que perdoamos, né, e não só aos perdoados. A gente vai ver que isso aqui é uma das maiores caridades que a gente pode fazer, é perdoar as pessoas que fizeram mal a nós. E é a caridade mais difícil de ser feita. E é libertador quando você perdoa alguém de verdade, de coração, aquele ódio que você tinha quando via a pessoa, né? Você atravessava de rua para não estar de frente com a pessoa, aquele ódio acaba, é libertador, você acaba se tornando, ficando bem melhor consigo mesmo. E perdoar a si mesmo, né? Muitas pessoas erram no passado e não conseguem se perdoar. E quando não acontece esse perdão, você acaba ficando vivendo o passado, vivendo o passado, vivendo o passado, se remoendo, né, se angustiando e ficando triste, não conseguindo viver o presente nem projetar o futuro. Então isso a gente vai ver mais especificamente no Bem-aventurado dos Misericordiosos. Beleza? Vamos iniciar, Oswaldo, com uma prece? Vamos. Então, nós vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, e convidando aos espíritos superiores e aos nossos amigos espirituais para que nos auxiliem e para que também participem desse nosso estudo do Evangelho nesta noite. E que aqui nesta noite nós possamos aprender um pouco mais sobre a doutrina espírita, aprender um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus, do Evangelho de Jesus e das leis que nos governam. E pela prece que Jesus nos ensinou, nós vamos iniciando o nosso estudo desta noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, nós declaramos iniciado o nosso estudo desta noite. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Graças a Deus, Que Senhor assim Jesus. seja. Então, fazendo aquele resuminho básico, né, Oswaldo, do que a gente faz aqui.
Nessa hora aqui, a gente faz um resumo de uma parte do Evangelho segundo o Espiritismo, que é um dos livros da codificação de Allan Kardec sobre o Espiritismo. Né? Então, Evangelho segundo o Espiritismo, porque é sobre a ótica dos espíritos, né? Não sobre a ótica de Kardec. Bem, é bom explicar isso, porque várias pessoas interpretam as escrituras, né, ou as passagens de Jesus Cristo, mas aqui Allan Kardec, através de psicografias, inclusive a gente vai ler uma das psicografias hoje, ele nos explica as passagens, as passagens mais interessantes do Evangelho de Cristo, aquelas que falam da nossa reforma íntima, nossa evolução moral, né? Então, é bem interessante que fica de fora toda aquela parte alegórica de, de milagres, né, de coisas da história, e foca essencialmente naquilo que é importante para nós. A gente está falando no capítulo 5 aqui, que é Bem-aventurados os aflitos, que a gente sempre fala aqui que é um dos capítulos mais importantes, porque é o capítulo que a gente faz nós entendermos por que a gente sofre tanto nessa vida, né? Aqui a gente vai fazer uma passagem aqui desse capítulo, que a gente vai falar sobre a felicidade não é desse mundo, né? Parágrafo 20, é isso, né, Oswaldo? Isso. Então aqui vai explicar para a gente que a felicidade não é desse mundo, né? Pelo menos não da forma que geralmente a gente enxerga. Eu vou ler o capítulo, depois o Oswaldo faz a síntese dele, com a explicação dele, beleza? Vamos lá? A felicidade não é desse mundo. Não sou feliz. A felicidade não foi feita para mim, exclama geralmente o homem em todas as posições sociais. Isso, meus caros filhos, prova mesmo do que todos os raciocínios possíveis a verdade dessa máxima do Eclesiastes. A felicidade não é deste mundo. Com efeito, nem a fortuna, nem o poder, nem mesmo a juventude florescente são as condições essenciais da felicidade. Digo mais, nem mesmo a reunião dessas três condições tão desejadas, uma vez que se ouvem sem cessar no meio das classes mais privilegiadas, pessoas de todas as idades se lamentarem amargamente de sua condição de ser. Diante de tal resultado, é inconcebível que as classes laboriosas e militantes invejem com tanta cobiça a posição daqueles que a fortuna parece ter favorecido. Neste mundo, qualquer coisa que se faça, cada um tem a sua parte de trabalho e de miséria, seu quinhão de sofrimento e de decepções, de onde é fácil chegar à conclusão de que a terra é um lugar de provas e de expiações. Assim, pois, aqueles que pregam ser a terra a única morada do homem, e que só nela, e numa só existência, lhe é permitido atingir o mais alto grau das felicidades que a sua natureza comporta, iludem-se e enganam-se aqueles que os escutam, já que está demonstrado por uma experiência arquissecular que esse globo não encerra senão excepcionalmente as condições necessárias à felicidade completa do indivíduo. Em tese, pode-se afirmar que a felicidade é uma utopia, na busca da qual as gerações se lançam sucessivamente, sem poder jamais alcançá-la, porque se o homem sábio é uma raridade nesse mundo, o homem absolutamente feliz nele se encontra menos. Aquilo em que consiste a felicidade sobre a terra é uma coisa tão efêmera para aquele que não age sabiamente que por um ano, um mês, uma semana de completa satisfação, todo o resto se escoa numa sequência de amarguras e decepções. E notai, meus caros filhos, que falo aqui dos felizes da terra, daqueles que são invejados pelas multidões. Consequentemente, se a morada terrestre está destinada às provas e à expiação, é preciso admitir que existem alhures, moradas mais favoráveis, onde o espírito do homem, ainda aprisionado numa carne material, possui em sua plenitude os prazeres ligados à vida humana. Por isso, Deus semeou no vosso turbilhão esses belos planetas superiores, para os quais os vossos esforços e as vossas tendências vos farão gravitar um dia, quando estiverdes suficientemente purificados e aperfeiçoados.
Todavia, não deduzais de minhas palavras, que a terra esteja dedicada para sempre a uma destinação penitenciária. Não certamente, porque os processos realizados podem deduzir facilmente os progressos futuros. Os progressos, né, realizados podem deduzir facilmente os progressos futuros. E dos melhoramentos sociais conquistados, novos e mais fecundos melhoramentos. Tal é a tarefa imensa que deve realizar a nova doutrina que os Espíritos vos revelaram. Assim, pois, meus caros filhos, que uma santa emulação vos anime e que cada um dentre vós despoje energeticamente o homem velho. Deveis tudo à divulgação desse Espiritismo, que já começou a vossa própria regeneração. É um dever fazer vossos irmãos participarem dos raios da luz sagrada. A obra, pois, meus bem-amados filhos, que nesta reunião solene todos os vossos corações aspirem a este objetivo grandioso de preparar as novas gerações, um mundo em que a felicidade não será mais uma palavra vã. Essa psicografia é de François Nicolas Madeleine, Cardeal Morlot, de Paris, 1863. Ele foi um cardeal, acho que por volta de 1700, na França, né, e depois ele dá essa comunicação nesta parte do Evangelho segundo o Espiritismo. É um cardeal da Igreja Católica que aparece entre alguns espíritos que deram as suas comunicações, né, como você diz, a psicografia foi psicografado, essa parte, né, que está instruindo sobre a felicidade. O título, né, o nome desse item, né, desse parágrafo, é A Felicidade Não É Deste Mundo. Esse título, né, desse item, ele é tirado de uma parte da Bíblia, do Eclesiastes, né, que é o livro do pregador, o livro do rei Salomão. Ele não diz lá, nessa passagem, que a felicidade não é deste mundo. Ele apenas diz, né, ele cita várias coisas, dinheiro, posse, que ele correu atrás de tudo e não encontrou, na verdade, a felicidade. O rei Salomão foi um dos reis aí, os mais ricos que aparecem na Bíblia, nós vamos encontrar lá na parte dos reis, e é colocado, então, aqui, né, por esse cardeal que passou essa mensagem, ele começa dizendo, né, que nós vamos dizer isso, né, eu não sou feliz, a felicidade não existe para mim, né, a pessoa quando está com um problema, né, quando a gente está lá feliz da vida, as coisas estão acontecendo bem, a gente não lembra disso, né, mas é só surgir um probleminha na vida da gente que a gente já começa a reclamar, né, eu não sou feliz, a felicidade não existe para mim, eu nasci para sofrer, e a gente fala isso só quando as coisas não estão indo bem. Mas ele diz que geralmente o homem, né, o ser humano, ele reclama isso em todas as posições sociais. E é interessante que quando a gente fala em felicidade ou infelicidade, a gente coloca a nossa felicidade ou em pessoas ou em coisas, mais em coisas, né, em bens materiais, né? Então, quando algumas pessoas dizem assim, eu só vou ser feliz quando eu tiver a minha casa, né? Aí trabalha, consegue adquirir a casa. Daí ele já põe outro foco, né? Agora eu só vou ser feliz quando eu tiver o meu carro. Daí a pessoa corre atrás, trabalha e consegue o carro. Agora eu quero uma casa da praia. Ou seja, a gente está sempre buscando coisas materiais, mas ao mesmo tempo a gente está percebendo que não é isso que traz felicidade. E às vezes as pessoas falam, né? Tem pessoa lá que tem uma casinha de chão batido, né, de pau a pique, de sapê, e mora lá feliz da vida, e às vezes nós vamos encontrar pessoas em mansões, né, com muito dinheiro, com muitos carros, com muitos bens materiais, mas sem a felicidade. Então ele diz que essa reclamação nós vamos encontrar tanto nas pessoas que não têm posses, né, não têm condições, como vamos achar também naquelas que têm condições e que têm posse. Aí ele usa aqui, né, ele coloca aqui, de fato, nem fortuna, nem poder, nem juventude em flor são condições suficientes para a felicidade. E aí ele diz, né, digo que até essas três coisas tão desejadas juntas também não trazem a felicidade. Então ele diz assim, a gente já
acabou lendo também que às vezes a gente quer, né? Você mesmo falou, quando eu estou lá no espaço esperando para encarnar, eu vou pedir uma encarnação onde eu tenha dinheiro, onde eu tenha posse. E a gente vai perceber que muitas pessoas pediram isso e é dito, né, pelos espíritos que é uma das coisas mais difíceis de passar é a condição quando você tem dinheiro. Por quê? Porque a gente acha que quando eu tiver dinheiro eu vou viver uma vida maravilhosa na Terra, né? Vou ter o do bom e do melhor. O problema não está aí, né? O problema está quando nós, como espíritas, e o que nós estamos fazendo aqui é trazer esses ensinamentos, né, que os livros espíritas, que você falou, que os espíritos nos trouxeram através de Allan Kardec, e nós vamos perceber que o problema nosso sempre será o nosso desencarne, ou seja, a nossa volta para casa, porque a gente é do mundo espiritual, a gente encarna na Terra como uma escola para aprender lições e depois a gente volta para o mundo espiritual, onde a gente faz um balanço do que a gente fez e do que a gente foi e de onde nos serão cobradas o que nós deveríamos ter feito e quando nós percebemos que nós devíamos ter feito de uma outra forma, nós aceitamos uma nova reencarnação, porque a escola continua, né? Aqui ele vai dizer o mundo que nós vivemos, que é o planeta Terra, entendendo como escolas espalhadas no universo, onde Deus nos criou as condições, né? Nos colocou, nos matriculou nessas escolas e a gente iniciou lá desde o primeiro ano. A gente está aí no terceiro, quarto ano nosso, e nós vamos repetir de ano, né? Porque quando a gente fizer as coisas aqui na Terra e não forem feitas como deveriam, né? No entendimento das leis de Deus, nós vamos ter que voltar para a escola e refazer as lições. Então, quando nós chegarmos lá, nós vamos perceber que deveríamos ter feito de outra forma e voltamos para a escola, novamente, escola Terra, para continuar as lições e refazendo os exercícios que não foram feitos na encarnação anterior. Então, nós vamos perceber que quando nós temos o dinheiro, e acho que a palavra que é mais usada, né, nós vamos estudar isso no capítulo 16, que vai falar, né, das desigualdades sociais, vai falar ali de dinheiro, né, das condições né, não se deve... sobre Deus e Mamon, né, o Deus e o diabo, como se fosse assim, o Deus da riqueza, ele vai explicar bem isso. Que nós, como os filhos de Deus e encarnados na Terra, nós não somos donos de nada aqui na Terra. Né? Tudo que nós vamos receber aqui na Terra é uma palavra que é muito usada, né, no direito civil, na parte de propriedades, né, de imóveis, até de dinheiro, que nós recebemos tudo isso aqui como usufruto. Ou seja, o que é usufruto? Eu posso usar de qualquer coisa aqui na Terra, mas eu vou responder pelo uso disto. Né? E tudo o que Deus me, né, dispuser, deixar para mim, para uso aqui na Terra, quando eu retornar para o mundo espiritual, eu deixo na Terra, eu não levo, né? É o que mais as pessoas falam, né? Caminhão de mudança não segue enterro, né? Nós não levamos dinheiro para o mundo espiritual. A única coisa que a gente leva foi o bem que a gente fez e aquilo que a gente aprendeu, né? A gente leva dentro, né, do nosso íntimo aquilo que a gente aprendeu. Então, tudo que for de material fica aqui. Só que nós não aprendemos isso, né? Nós encarnamos na Terra, não buscamos o conhecimento, buscamos a religião apenas para satisfazer, né, alguma coisa que eu acho que devo cumprir, cumpro aquilo de alguma forma e entendo que estou indo bem. Só que quando a gente pega,
os ensinamentos de Jesus, e é o que nós fazemos aqui. Você falou, o que, que nós estamos estudando? Nós estamos estudando as lições que Jesus nos deixou. Nós não vamos estudar onde Jesus viveu, como nasceu, nós vamos estudar o que Jesus falou sobre dinheiro, o que, que Jesus falou sobre viver em sociedade, o que, que Jesus falou sobre orgulho, né, sobre humildade, tudo relacionado com aquilo que eu vivo com outras pessoas. Nós falamos outro dia, nós somos criados por Deus para viver em sociedade. Nós não fomos criados para viver sozinhos, nós não fomos criados para viver numa ilha, num mosteiro, num convento, onde quer que seja. A gente foi criado para estar em relação com os outros. Por isso que Jesus fala bastante para nós da nossa relação com o próximo. Quem é o próximo? Qualquer ser criado por Deus que está vivendo com a gente, o que a gente vai ter contato com ele. Esse é o nosso próximo. O nosso próximo não é o familiar, né? Não é o marido, a mulher, não é o vizinho. O próximo nosso é qualquer ser que viva no universo e que em algum momento da nossa vida nós vamos ter alguma relação com ele, de amizade, de família. Então esse é o nosso próximo. Então Deus nos criou para vivermos em sociedade. Só que nós, na nossa vida, por falta de conhecimento, né? Por isso que Jesus vem numa época da vida, quando nós formamos o nosso conhecimento, né? A nossa inteligência começa a aparecer, e a nossa inteligência não é inteligência para fazer cálculo, não é inteligência para ser gênio, mas a inteligência para discernir. Isso é certo, isso é errado, isso é possível, isso não é possível. Para isso serve a inteligência. A gente tinha falado na semana passada, né? A Rô tinha perguntado sobre livre-arbítrio. É aí que começa o nosso livre-arbítrio. Quando eu tenho condição de discernir, né? Quando eu amadureço espiritualmente a ponto de falar, nossa, olha o que eu estou fazendo. Olha, será que isso... E é uma pergunta que as pessoas que vão espiritualizando, elas vão fazendo. Será que o que eu estou fazendo é certo? E a gente se cobra, e a gente vai perceber que a nossa consciência nos cobra, né? Minha mãe sempre falava, a consciência é aquela de você colocar a cabeça no travesseiro e falar, nossa, alguma coisa ficar te incomodando. Quando aquilo fica te incomodando, é sinal que algo não foi bem feito. Porque o dia que você deita a cabeça no travesseiro e fala, nossa, vivi um dia maravilhoso, hoje eu fiz tudo o que podia fazer, você dorme feliz. Mas quando alguma coisa, você discutiu com alguém, você acabou brigando de alguma forma com alguém, você fez alguma coisa que você mesmo percebeu que não foi legal, a sua consciência te cobra, né? Então nós vamos perceber que a nossa relação com os outros, em algum momento da nossa vida, ela começa a ser cobrada pela nossa consciência. Será que eu fiz certo? Pode falar. Então, assim, no mundo espiritual, me corrija se eu estiver errado, nós, quando desencarnarmos, vamos encontrar nossa felicidade em quê? Em fazer o bem ao próximo, né? Em ajudar o próximo, em conviver com espíritos afinados a nós. Então, se nós fazemos o bem, vamos viver com espíritos que fazem o bem também. Logo, a gente vai viver num lugar legal que a gente gosta. Só que a gente, muitas vezes, e eu estava pensando nisso essa semana, a gente deixa para buscar essa felicidade que a gente vai encontrar no mundo espiritual depois do nosso desencarne, né? Mas a gente já está no nosso mundo espiritual, a gente já está na vida espiritual, a gente apenas a gente também é espírito, só que a gente está em estado encarnado. Então, se a gente procurar esses meios de ser felizes no mundo espiritual já como encarnado, a gente consegue, em certo ponto, ser tão feliz como um espírito já evoluído no mundo espiritual. Eu dou exemplo, né? A gente busca a felicidade nas coisas que nós somos apegados, aos bens materiais e às pessoas, que nós nos apegamos às pessoas também, né? E as pessoas, por mais que nós gostamos das pessoas, elas têm a sua individualidade e elas têm que viver e buscar a sua evolução por si só.
Então, por vezes, elas vão deixar a gente, vão viajar, isso inclui filhos, inclui esposas, maridos, que hora um ou outro pode se deixar e a vida tomar outro rumo, e a gente não pode se apegar a essas coisas. Então, eu estava pensando, se a gente já buscar essa felicidade do mundo espiritual já como encarnado, que é muito difícil, né? Porque desapegar das coisas que estão enraizadas em nós, que são as pessoas que nós gostamos e do dinheiro, dos prazeres mundanos, e a gente conseguir botar isso dentro da nossa consciência, que é mais difícil ainda, né? Porque às vezes você fazendo com esforço, vai te trazer até um mal-estar, né? Então, por isso tem que ser aos poucos, né? Não é porque a gente falou agora que tem que desapegar do dinheiro, desapegar das pessoas, que a partir de amanhã eu vou vender tudo e sair andando pro mundo com a minha mochila nas costas, porque aí eu vou sofrer, né? Então, esse desapego tem que ser aos poucos e assim, com isso, a gente já, como espírito mais encarnado, já buscar a nossa felicidade já nesse mundo, né? E quando desencarnar, a gente já está treinado, né? A gente já está como se fosse para entrar para jogo de futebol, você já entra aquecido. Mais ou menos assim, a analogia que eu faço. Não é mais ou menos isso? Quando você falou assim, né? Quando a gente vai perceber ou descobrir a vida espiritual que depois que a gente desencarna. E na verdade não é isso. A gente vai viver muito tempo indo e vindo, né? Indo para o mundo espiritual e voltando do mundo espiritual, e a gente vai perceber que a gente não conhece o mundo espiritual. Às vezes as pessoas falam assim, por que eu não lembro da minha última encarnação? Por que eu não me lembro da minha vida no mundo espiritual? Porque nós não vivemos isso claramente. A gente foi e voltou sem ter certeza do que fez. Como se fosse um sonho, né? Então, isso, mas ele não entra nem em sonho, você vai perceber. Para muitos de nós, o mundo espiritual é uma coisa que parece fictício. E até assusta você ir para lá, né? Você tem medo de ir para lá. Isso. Então, a gente fala assim, o que a gente criou na nossa cabeça? Que mundo espiritual é paraíso ou é inferno? É. A gente não criou na cabeça que o mundo espiritual é uma sequência do mundo material. E quando a gente fala isso, para algumas pessoas ele parece utopia, como da mesma forma que está falando de felicidade, parece que o mundo espiritual não existe. Ou ele existe um paraíso total ou um inferno total, mas um mundo onde você continue a vida, aonde você continue vivendo com as pessoas, tendo as mesmas relações, a gente vai perceber que é o mais lógico, mas para muitas pessoas, porque ela aprendeu que seria de forma diferente, então ele fala assim, quando a gente mostra aquele filme Nosso Lar, ou quando se cita, né, tem 2 livros, ou tem mais livros, né, mas assim, tem 2. Um é o Nosso Lar, que é a sequência de André Luiz, da vida dele no mundo espiritual, e tem um mais assim para os jovens, um com mais linguagem atual, que é o Violetas na Janela. Os 2, eles mostram o mundo espiritual como se fosse o mundo que nós vivemos na matéria. É. Onde tem habitações, onde tem alguns veículos, né, que levam as pessoas para alguns lugares, onde tem praça, onde tem teatro, onde tem música, onde tem lugar para leitura e onde tem local para estudo. E a vida no mundo espiritual ela continua sendo igual ao do mundo material, com a única diferença, que é o que você falou. No mundo material nós vivemos para nós. No mundo espiritual nós vamos viver para nós e para os outros. Nós vamos viver primeiro, né? Então, só para uma ideia meio clara, você falou assim, apego e desapego. A primeira coisa que a gente aprende quando a gente começa a encarnar, ou quando Deus começa a nos colocar nos mundos para nós evoluirmos, né? Adquirirmos a inteligência, o conhecimento, nós vamos perceber que as primeiras coisas que nós aprendemos, e a gente já falou, é o instinto de defesa. Né? Então, nós, como animais, em algum momento, nós aprendemos a sobreviver. Né? Então, o que a gente faz? Corre atrás de comida, corre atrás dos gozos materiais e viver, sobrevivência. Lei do mais forte
nos animais. Quando nós saímos do mundo animais para o mundo dos homens, que quando nós começamos a adquirir essa inteligência de falar, opa, por que eu estou fazendo isso? Por que eu não posso fazer isso? Nós vamos perceber que a evolução do nosso planeta ela só acontece quando a inteligência dos seres que estão habitando o planeta Terra ela está um pouquinho mais evoluída. Então, eles conseguem pensar a ponto de progredir, né? A gente fala assim, o que é progresso? O progresso é você sair de uma condição de pobreza, uma condição difícil e passar para uma condição de melhoria. Então ele fala assim, como que era a vida dos homens das cavernas? Era viver em caverna, um buraco que ele conseguia para sobreviver, né? Caçar para comer. Depois ele começou a se juntar numa comunidade, ainda não entendendo, mas ainda existia a lei do mais forte. De repente, ele saiu dessa condição de andar por aí em busca de coisas e se fixou num local, ali ele criou uma comunidade. Só que quando você vive em comunidade, uma das coisas que você precisa criar é leis, né, para que as pessoas respeitem o que é dos outros. Então nós vamos perceber que a lei começa assim, a gente vai perceber que Moisés, quando sai com aquele povo do Egito e vai viver no local, a primeira coisa que ele precisa fazer é criar uma lei, e a lei dele foi criada em cima de Deus para amedrontar, né, para que as pessoas não fizessem muitas coisas erradas. Ele viveu com acho que mais de 40 mil pessoas andando para lá e para cá. Você imagine segurar essas pessoas apenas dizendo, não pode fazer assim, isso é errado. Deus não gosta que faça assim, Deus vai castigar. Ele já foi mais firme, né? Ele castigou mesmo. Ele mesmo, com soldados, né, com o exército que ele tinha, ele acabou criando essas leis. E essas leis estão vindo sendo atualizadas até então, e ainda nós percebemos que as nossas leis ainda são bárbaras, e ainda nós pensamos em matar, nós precisamos condenar a ponto de cadeira elétrica, de execução. Em nenhum momento a gente tenta, por mais que a gente queira, as pessoas não querem isso, e as pessoas precisam aprender. Né, que as pessoas que erram, elas precisam aprender. Então é por isso que Deus vai perceber, e por isso que nós vamos voltar para o mundo espiritual, e Deus vai nos colocar de novo para que a gente continue as lições até aprender. Quando que eu vou aprender? Quando eu entender tudo isso que nós estamos falando aqui. Então, quando Jesus vem à Terra, ele vem ensinar para nós que o mundo espiritual é um mundo onde as pessoas vão viver em condições melhores. É onde a gente vai viver a maior parte do tempo, porque a gente está encarnado como estudo, mas em algum momento nós vamos viver espiritualmente. E como que é a relação espiritual? Por isso que surge céu e inferno, paraíso e inferno. Porque como que é uma relação onde as pessoas fazem o bem, se tem pessoas lá que fazem o mal? Então nós vamos perceber que Deus agrupa os mundos ou coloca as pessoas nos mundos de acordo com a sua evolução. Da mesma forma que a gente coloca nas escolas as crianças com menos conhecimento numa primeira etapa, as que melhoraram um pouquinho na segunda, na terceira, é condição de evolução, de aprendizado e de conhecimento, nós também passamos pela evolução. Então o mundo que nós estamos hoje, nós todos encarnados na Terra, é este mundo que é chamado de provas e de expiações, mundo propício para aprendizado. Então, nós estamos estudando por que nós não somos felizes nesse mundo? Porque nós colocamos a nossa felicidade em alguma coisa que não vai ser a felicidade. Nós estamos aqui, se nós pegarmos lá os ensinamentos de Jesus, Jesus fala que nós temos que aprender a viver em sociedade, em amar o nosso próximo. Mas daí a pessoa fala assim, mas como é que eu posso amar o próximo que mata? Como que eu posso amar o próximo que faz coisa errada? Ele é o nosso irmão. Ele foi criado por Deus na mesma condição. Se Deus dá a chance para ele, não somos nós que vamos tirar essa chance. Só que nós, né, pela nossa condição de evolução, e por isso que nós vamos perceber que a nossa condição de evolução, ela não é muito diferente da evolução daqueles que ainda fazem o mal, porque eu não faço o mal, mas quando eu vejo alguém fazendo o mal, eu quero fazer o mal para essa pessoa que está fazendo o mal. Mas eu só falo que eu vou corrigir a pessoa, que eu tenho que fazer alguma coisa. E nós vamos perceber que nós fazemos do lado errado. Por isso que é difícil entender Jesus. Como é que Jesus perdoa as pessoas que machucam, as pessoas que matam, as pessoas que fazem errado?
Por que Deus perdoa as pessoas que fazem errado? E por que nós não podemos perdoar? Porque nós ainda não conhecemos essa condição. Então, nós vamos perceber, e isso nós vamos aprender no capítulo 11, e eu acho muito bonito, dentro do capítulo 11, ele vai falar da lei do amor. Quando Jesus vem falar para nós, né, da nossa condição de evolução, o que nós devemos fazer para evoluir, e até ele fala, para alcançar o mundo espiritual, é amar ao nosso próximo como a nós mesmos. O mesmo amor que eu vou ter por mim, pelas condições que eu quero ter de vida, eu devo querer a mesma coisa para os outros. Por isso que é difícil, às vezes, as pessoas falam assim, eu corro atrás de dinheiro, eu tenho a melhor casa, o melhor carro, tá, mas e aquele que não conseguiu? Azar dele, não é azar dele. Porque Deus nos criou para nós vivermos juntos. E para nós fazermos as condições de que o outro esteja onde eu esteja. E é muito difícil isso. Então, por isso que nós vamos perceber o que é egoísmo. Egoísmo é quando eu me fecho dentro de mim e eu quero só as coisas para mim. E o que é caridade? A caridade é quando o meu amor sai de dentro de mim e se espalha para fora de mim. Né? Por isso que a caridade é muito difícil de se fazer. Você falou aqui, citou. Qual é a caridade mais difícil de fazer? De perdoar. Perdoar o quê? Qualquer coisa que o meu irmão, que é o meu próximo, que é um filho de Deus, faz e eu não concordo que ele tenha feito. Por quê? Porque eu me acho melhor do que ele. O que quer dizer isso? Orgulho. O que quer dizer orgulho? Eu sou melhor do que o outro. Então o outro não pode fazer algo. O que Jesus fez? Jesus mostrou humildade. O que é humildade? O que eu quero para mim, eu quero para os outros. Então, se eu quero que alguém faça alguma coisa por mim, primeiro eu faço para ele. Por isso que aquele lava-pés, que muito mostra, né, naquela Semana Santa, ele fala, aquele que quer servir, que seja, né, quer ser servido, que seja o servidor. É o primeiro a fazer isso. Mas a gente percebe o quê? Que a nossa condição não permite. Então, o mundo espiritual, para nós, ele não, por enquanto, ele não existe. Porque se eu sair daqui preso às coisas materiais, preso a dinheiro, a prazeres, a tudo, eu não consigo ir para o mundo espiritual. O que acontece comigo? Eu fico preso à matéria. O que é uma pessoa presa à matéria? Que ela não faz mais parte daquele mundo, que a gente chama de mundo material, porque ele não tem mais o corpo físico, mas a condição espiritual dele o prende no mundo material. Então, ao invés de ele ir para o mundo espiritual, como você falou, e viver lá todas essas coisas bonitas que tem no mundo espiritual, eu fico aqui, porque eu faleci, mas minha esposa ficou. Eu faleci, mas meus filhos ficaram. Né? Eu desencarnei, mas meu carro está lá. Né? Eu desencarnei, mas o meu dinheiro ainda está lá. Quer dizer, eu fico preso àquilo. E o que eu faço? Eu vivo preso ao mundo material. Então, por mais que eu já esteja no mundo espiritual, eu não consigo viver o mundo espiritual. Eu continuo vivendo o mundo material. Até quando? Até quando eu tiver uma consciência, alguém fala, você está vendo o que você está fazendo? Eu não vou ter condição, mas alguém vai me aconselhar. Então, volta, reencarna, nós vamos colocar umas condições para você, você vai entrar numa família que vai te ajudar, vai ter uns probleminhas aqui difíceis ali, de emprego, vai passar por essas dificuldades, mas quando você desencarnar na próxima vez, você vai ter feito uma evolução, você vai começar a pensar um pouco diferente. Então, levará muitas encarnações, para que, como você falou, para que eu desprenda da matéria. Então, nós vamos perceber que os espíritos mais evoluídos que viveram na Terra, se você pegar a história dele, quando ele entrou na Terra, nessa condição já de espírito evoluído, a primeira coisa que ele fez, ele se desfez das coisas materiais. Nós não estamos prontos para fazer isso ainda. Não. E a sociedade não está pronta. A gente vai perceber assim, Jesus, ele não trabalhou. Ele não tinha aposentadoria, ele não tinha dinheiro, ele não tinha salário. Nós vamos perceber que Judas, né, que vivia com ele, estava preocupado sempre com dinheiro. Mas por que nós vamos comer? O que nós vamos comprar? Ele falou, esquenta a cabeça. Nós vamos viver de quê? Do que Jesus viveu? Doação, de caridade. Das pessoas que o aceitaram e falavam, vem almoçar comigo hoje. Vem jantar comigo hoje. Vem aqui, né? Coisas que antigamente aconteciam muito e hoje é muito difícil. Hoje uma pessoa bate no nosso portão.
para pedir alguma coisa, a gente fala, não tenho nada, o que se quer, vai carpir um lote, que coisa é. Quer dizer, a gente não tem condição de olhar a pessoa e falar, por que será que ela está pedindo, né? Que condição, por que ela está lá no farol vendendo balinha, né? Por que ela está na frente do supermercado pedindo? Vamos analisar, né? Vamos ver se ela está mesmo precisando, e se estiver precisando, eu não posso ajudar, a comunidade não pode ajudar, 10 pessoas não podem ajudar, 20 pessoas não podem ajudar. Então, nós vamos perceber que o nosso amor ainda pelo próximo ele não existe. O nosso amor ainda é egoísta. O nosso amor ainda é interesseiro. O amor por aquele que me dá, o amor amo porque ainda recebo em troca, mas quando eu não receber em troca, eu já não amo. Mas então nós vamos perceber que a nossa condição, até o final aqui, ele é muito interessante, né? Ele diz aqui que o nosso planeta Terra ele só vai melhorar quando as pessoas da Terra melhorarem, né? Quando a humanidade, na verdade, melhorar, né? Então ele fala assim, quando que o nosso mundo será melhor? Quando todos os seres que estiverem encarnados forem bons. Quando todas as pessoas que viverem na Terra se preocuparem uma com as outras. Aí não vai ter... Que eu ia falar que a gente vive como se fosse, viveu a vida toda aqui, né? E com essa pandemia, assim, nós somos saudáveis, não temos doenças terminais ainda, foi a época mais próxima nós estamos do nosso desencarne. Por quê? Porque a qualquer momento você pode pegar um Covid e desencarnar, né? Questão de 14 dias você está indo para o mundo espiritual. Aí eu comecei a pensar, né? Como muitos pensaram, como muitos que pegaram Covid, eu não peguei, mas meu irmão pegou, já sarou e tal. Se eu desencarnar daqui a 14 dias, será que eu fiz por merecer essa encarnação? Será que eu tô preparado para desencarnar? E eu vi que eu não estou. Né? Acho que muitos aqui não pensam no seu desencarne. E quando se fala, né, geralmente aquelas pessoas que têm um câncer terminal, alguma coisa assim, e descobrem, tem tipo 1 ano, 2 anos de vida, a vida deles muda, ele muda completamente o raciocínio, o modus operandi da vida dele. E isso é uma maneira de a gente refletir, né? Por quê? Porque a gente está muito próximo do nosso desencarne, a doença está batendo no nosso portão. E a gente percebe que existem certas crenças cristãs mesmo, as antigas, né? As interpretações cristãs, que são crenças limitantes. Você falou do céu e inferno. Eu já estou no Espiritismo há 12 anos, eu sei que o céu e o inferno, do jeito que a Igreja Católica fala, não existe. Mas quando eu penso em fazer caridade, eu penso em ir para o céu. No meu raciocínio ainda, eu não desvinculei esse meu esforço de fazer a caridade, de tipo assim, vou fazer uma coisa legal para ir para um lugar melhor. Daí eu penso para lá e poder descansar, para lá eu poder ficar de boa, para lá eu ir para um lugar bom, para não ir para um lugar ruim, que eu falo que é umbral, mas na verdade eu penso como inferno. Por quê? Porque essas crenças são que vêm de várias e várias encarnações, inclusive dessa, né? Para quem fez primeira comunhão, para quem convive e fala sobre religião, a crença entre céu e inferno é totalmente limitante. Sendo que o nosso desencarne, a gente não poderia ter nem um pingo de medo, porque a vida continua. Apenas vamos mudar de plano, mas seremos os mesmos, com os mesmos defeitos, as mesmas virtudes, e a gente vai continuar, e a gente não se prepara para isso. Então a gente deixa para a última hora, para a hora né? O catolicismo ainda tem a extremunção, né? Que o padre chega lá, para a pessoa se arrepender, né? Da boca para fora a pessoa se arrepende, ou às vezes até se arrepende mesmo ali, para ver se dura um pouquinho mais, mas é para ir para um lugar melhor. Ou seja, a gente não se prepara para a nossa morte, a gente vive como se fosse viver para sempre aqui, né? Quando você fala nisso, né, a gente vai perceber o que Jesus tentou passar para nós. Jesus tentou passar para nós isso, que nós estamos aqui na Terra, mas que a nossa preocupação não deve ser a Terra em si, né, é a Terra apego às coisas. A gente deve viver na Terra aquilo que a gente precisa viver, como você falou, eu preciso trabalhar, eu preciso ter condição de sobreviver, sim. Eu não preciso de supérfluo, eu não preciso, né? Até
eu falei do capítulo 16, ele vai falar bem dessa relação com o dinheiro, e às vezes as pessoas perguntam assim, quer dizer que eu não posso ter dinheiro? Né? O Espiritismo prega que a gente não deve ter dinheiro? Não, o Espiritismo não prega isso. Né? Se a gente pegar os ensinamentos de Jesus, e é bem claro para esse item que nós estamos estudando, ele fala, não amontoei, né, não ajunteis tesouro na terra, mas ajuntei isso no mundo espiritual. Ou seja, o que eu preciso para o mundo espiritual? Eu não preciso de dinheiro. Né? Não preciso de bens materiais. Para o mundo espiritual, eu preciso de bens espirituais. A gente fala assim, quais seriam os bens espirituais? Seriam esses que a gente falou. Quando eu desencarnar, a gente falou, umbral normalmente, né, que a gente fala, é um local onde as nossas emoções estão ainda ali confusas, os nossos sentimentos estão confusos, e normalmente o umbral é um local de arrependimento, é um local onde em algum momento, e por isso ele existe, porque eu sou carregado, eu fico ali preso, né? É até interessante que, mesmo falando-se de umbral, você pode dividir um umbral numa quantidade grande de seres, né? Desencarnados com as suas aflições. Então, nós temos aqueles que se suicidaram, estão numa região, aqueles que são usuários de droga, eles estão numa outra região, né? Aqueles dos prazeres sexuais, né? Eles estão num outro lugar, e assim nós vamos perceber. Mas o umbral, na verdade, é um local aonde eu não me encontrei. Eu deveria ir, como a gente falou, para o mundo espiritual. Eu não faço mais parte do mundo material, mas eu estou preso a ele. Eu estou no meio do caminho entre o mundo espiritual e o mundo material. Por que eu estou ali? Porque eu não achei o meu lugar. Porque o meu lugar ali ainda é preso às coisas materiais. Então, alguns estão correndo atrás de dinheiro, acompanhando as pessoas aqui na Terra. Alguns estão acompanhando aqueles que estão cometendo crime. Alguns estão acompanhando aqueles que estão usando droga, porque eles querem a droga, né? Correndo atrás de vício. Então, a gente vai viver no mundo preso aquilo que eu tenho dentro de mim. Por isso que numa parte Jesus fala, né, falando de felicidade, ele fala, né, o reino dos céus. O reino dos céus é a felicidade, aquele lugar onde não tem mais as coisas materiais preocupando, onde não tem mais a inveja, o ciúme, todas essas paixões, onde o perdão já chegou com facilidade, né? Então nós vamos perceber que ele fala, o reino dos céus está dentro de nós. O que nós carregamos dentro de nós? Inveja, ciúme, né, todos os apegos materiais, ou a gente já carrega caridade, amor, palavra boa, ajudar, não julgar, né, não prejudicar, tentar fazer sempre o bem, estar sempre feliz, estar buscando o melhor, né, para mim e para os outros. É isso que vai estar dentro de mim. Se eu tiver com isso, claro, como você falou, e eu desencarnar, lógico que eu vou para esse lugar onde as pessoas já estão fazendo isso. Mas se eu não estou fazendo isso, lógico que eu não vou para lá, porque eu serei um atrapalho, né? Alguém que vai, na verdade, atrapalhar. Então, né, lembrando, a gente falou do nosso lar, você se lembra aquela moça que era parente das pessoas que receberam o André Luiz no mundo espiritual, ela quer voltar para a Terra por causa do noivo. E ela quer fugir, e André Luiz está preocupado que ela vai fugir. Aí eles falam, não, deixe, é ela que quer fazer, a escolha de ficar aqui é dela. Então, às vezes, eu brinquei aquela vez da piadinha de eu quero o céu, eu quero o inferno, a gente vai perceber que o céu bondoso, o céu onde as pessoas falam com voz mansa, auxiliando, querendo bem para nós, não serve. Não. Né? E para a maioria das pessoas da Terra, qual é o mundo espiritual que ela quer? Onde tem cerveja, onde tem balada, onde tem gritaria, onde tem bens materiais. Esse não tem no mundo espiritual. Essas coisas não tem no mundo espiritual. Essas coisas só tem no nosso mundo. E quando desencarnar, elas têm que ser deixadas aqui. Por isso que as pessoas falam, né? A pessoa ficou presa
a matéria, ficou presa a um casamento, ficou presa a um cofre, a um carro, a terrenos, né? Você que trabalha bastante, às vezes, em trabalho espiritual, o que se ouve com o espírito? Onde você está? Eu estou lá, né? No meio da família discutindo, estou dentro do cofre, estou dentro do carro, né? As pessoas que têm a vidência diz que enxergam algumas pessoas. Tem muito espírito que é pegado à própria religião, né? Apegado aos dogmas da religião, os religiosos que espíritas, católicos, qualquer um, ele é tão apegado aos dogmas, aos rituais da sua religião, que eles não conseguem evoluir e ir para o mundo espiritual e ficam pegados a um, sei lá, aí no centro, achando que vai ajudar, aí no terreiro de Umbanda, achando que está ajudando, aí na igreja, assistindo a missa, e achando que é o padre ainda, achando que é o pastor, e acontece muito isso, né? E a gente tem que ter essa humildade também, principalmente quem como nós, que tentamos viver, pelo menos, né, um pouco de religião, não ter esse orgulho, né? Achar que somos melhores que os outros. Porque o que mais acontece na hora do desencarne é a pessoa achando que, porque é espírita que tá salvo do umbral. E quando você se vê, você pode estar lá, porque você não enxergou as suas falhas ainda, você não enxergou os seus vícios ainda. E esses vícios podem, mesmo você sabendo que tem que ser uma boa pessoa, fazendo um pouquinho de caridade aqui, uma caridade ali, esses vícios podem te levar a ficar aprisionado no umbral ou até mesmo no nosso mundo, né, terreno, né, que não deve ser horrível você estar dentro da sua casa e ninguém te vê, ninguém falar com você, né, você vê sua esposa já tentando levar a vida para frente, já com um possível novo companheiro, os seus filhos brigando entre si, você não podendo ajudar, e as pessoas acham que só porque são religiosos já são melhores que os outros, e quando desencarnam, vê que vão para o mesmo lugar que pessoas ditas ateias, né, ateus. Na verdade, aqui tem uma passagem que diz, né, que os nossos prazeres e a nossa felicidade na Terra, ela é efêmera, né? Ela é passageira. Nós vamos, como diz, a gente só vai ser feliz de verdade quando nada dentro de mim me preocupar. Quando nada dentro de mim me tirar a atenção daquilo que eu estou fazendo. Por exemplo, né, a gente vai trabalhar, eu brinco sempre com as pessoas assim, a gente é muito sacana, porque a gente vai para o emprego, né? Vamos dizer que eu seja um empregado e não me dedico 100% de mim para o meu trabalho. Mas eu quero receber o 100% do salário que foi combinado. Mas eu vou para o emprego e a cabeça está na pessoa com quem eu briguei, seja marido, mulher, namorado. A minha cabeça está na conta que eu vou ter que pagar. A minha cabeça está no futebol que eu vou jogar no fim de semana, no passeio que eu vou fazer. Então a gente se dedica do dia de trabalho, às vezes 25% de nós para um dia de trabalho, mas exige receber por esse trabalho 100% que foi combinado, ou até mais, e vai achar. Então nós vamos perceber que nós dedicamos a nossa vida também no dia a dia, vamos dizer aí de 20%, 25% do nosso dia. O restante do nosso dia, a cabeça está no passado ou a cabeça está no futuro. Por isso que as pessoas falam, a gente não vive o presente. A gente vive, como a gente falou, se eu entender, e é preciso entender, né, que eu não sou dono de ninguém, eu não sou dono de nada, ao desencarnar eu vou embora feliz da vida. Mas como você falou, mas a minha esposa é minha, ela não pode casar com o outro. O carro que está lá, que ficou na garagem, fui eu que comprei, não pode ser dividido e dado para ninguém. Ou seja, a minha cabeça lá no mundo espiritual vai estar voltada às coisas materiais ainda. Né? O dia que a gente não tiver, por isso que é muito interessante, a gente fala assim, esses seres que terminaram seus dias na Terra evoluídos, eles não tinham casa mais, eles não tinham dinheiro, eles viviam o quê? Eles viviam para os outros. Mas não sendo um peso que alguém precisasse cuidar deles. Né? Eles precisavam sim de alimento, mas como a gente fala assim, né? Hoje
Imagina se Jesus vivesse na Terra e estivesse por aí e batesse no meu portão, será que eu o trataria bem? Ah, não. Então, Acho que nem aí a gente querendo. percebe, então a gente percebe assim que ele viveu na Terra e usou disso, né? Não como um meio de vida, porque ele não acumulou nada na Terra. A única coisa que ele precisava era se alimentar, né? Às vezes pescando, né? Mostrava o pão, o peixe, mas ele mostrou que a gente pode ajudar alguém que não tem o que comer. Ah, mas a pessoa precisa trabalhar. Nem todas as pessoas vão conseguir emprego, principalmente no mundo que nós vivemos hoje, né? Então, eu não preciso ajudar uma pessoa com todo o meu dinheiro, mas eu posso ajudar junto com outras pessoas a dar conforto a algumas, a dar entendimento para outras, né? Então a gente percebe que o que Jesus fez na Terra, a preocupação dele era dar o conhecimento, o entendimento para que as pessoas conseguissem viver por elas. E é o que nós devemos fazer, né? A gente não tem tempo, né? Você mesmo sabe que as pessoas às vezes trabalham no centro espírita e é difícil uma pessoa ir num dia lá e ficar mais do que uma hora. A maioria das pessoas chegam quando o relógio falta 1 a 2 minutos para se fechar a porta e iniciar uma sessão, e assim que termina a sessão, né, toma sua aguinha e sai correndo de volta para casa. São difíceis, né? Eu fiquei muito tempo no centro, uma pessoa para ficar na porta recebendo as pessoas, uma pessoa para fazer uma leitura do Evangelho, uma pessoa para disponibilizar um livro. Isso eu estou falando de uma casa espírita, uma pessoa para vir fazer uma faxina, uma pessoa para vir trabalhar no bazar, onde a gente arrecadava dinheiro para a casa continuar e para para ajudar as outras pessoas. Ninguém tinha tempo para isso. É. Né? Então a gente percebe que a gente não tem tempo para Deus, a gente não tem tempo para Jesus. É até interessante que Moisés, né, foi um ser muito evoluído, que ele colocou um dia para as pessoas cultuarem a Deus. Eu falo assim, não que Deus precise disso, mas foi um jeito que ele colocou das pessoas não esquecerem de Deus. Uma regra. Porque as pessoas foram para aquela terra nova e cada um montou lá seu botequinho, começou, né, o seu comércio e não tinha tempo para Deus. E nós somos assim, nós não temos tempo para Deus até que apareça uma dificuldade. Então Deus, para que a gente não se perca, ele vai sempre colocar as dificuldades da nossa vida para que a gente continue aprendendo. É, o papo tá bom, Zaldo, mas já deu 1 hora aí já. Dá para falar mais Ô, 1 hora aí, louco, sossegado. muito rápido. Vamos fazer encerramento? Não sei se alguém pediu oração hoje, hein? Pediu sim, a Adriana está pedindo para tia dela, Neuza e Vanderlei, que acho que desencarnaram esse ano. Isso. Deixa eu ver se tem mais alguém. Olha lá, como dizia meu querido tio, se eu erguer a mão, serei puxado. Estamos livres para emoção, conversa reconfortante. Ele está falando aqui, alguém está falando que tem um quinta-feira, 29, às 23 horas, inicia-se um documentário intitulado Descobrindo Kardec. Isso foi uma série de um francês, né, que fez, e ela passou, acho que no canal Prime, durante muito tempo. Ele fez vários capítulos buscando as coisas que Kardec fez. Então, vamos lá. Quinta-feira, 29, às 23 horas, na TV Cultura, Descobrindo Kardec. Sem nada viemos, nada levamos. Só essas orações. Tá. A minha prima Ivete e o meu primo Orlando, eles estão participando hoje da live, mas eles estão lá em isolamento por causa de suspeita de Covid, estão passando por um momento difícil, né? Então a gente também vai incluir, além de Neuza e Vanderlei desencarnado, Ivete e Orlando, e pedindo para as pessoas, né, conforme a oração for acontecendo, que as pessoas mesmo elevem os seus pensamentos, né? A gente vai estar pedindo para as correntes espirituais visitar todos os recintos, todas as pessoas, os hospitais, e que cada um, né, no momento que a gente estiver fazendo oração, eleve também o pensamento até aquelas pessoas que precisam, que as correntes espirituais que nos auxiliam, elas estarão, né, como diz, indo
a esses locais, levando um passe espiritual, um conforto, um remédio e tudo aquilo que for permitido por Deus. Isso. Vamos lá? Vamos lá? Vamos. Pode puxar. Então nós vamos elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, agradecendo por esses momentos, por esse estudo da noite, por tudo que nesta noite nós tivemos a oportunidade de aprender, e que tudo isso que nós, pudemos aprender aqui, nós possamos colocar em prática no nosso dia a dia, junto aos nossos familiares, aos nossos amigos, aos nossos irmãos, pedindo a essas correntes espirituais que nos auxiliam, que possam dar um passo espiritual em todos nós, no recinto dessa live, cada um no seu recinto, visitando lá Ivete e Orlando, e todos os lares, todos os recintos, todas as pessoas necessitadas, levando um passo espiritual, dando um passo espiritual, trazendo também do laboratório espiritual o remédio, e colocando sobre águas que cada um disponibilizou, um copo de água, uma garrafa, e eles possam colocar nessas águas o remédio espiritual para a necessidade de cada um de nós. Que assim seja. Lembrando de Neuza e Vanderlei, que as correntes espirituais os auxiliem, dando um conforto a todos os familiares que continuam a sua tarefa aqui na Terra. Que assim seja. E vamos aproveitar o momento de paz, de harmonia, de boas vibrações. Vamos juntar as nossas boas vibrações, junto às vibrações dessas correntes espirituais que nos auxiliam. E neste momento nós vamos auxiliar aos nossos irmãos mais necessitados. Aproveitando que cada um leve o seu pensamento àquele ser que está passando por um momento difícil, uma necessidade, uma cura, para que as correntes possam chegar até eles e que a gente possa levar essas vibrações também às penitenciárias, às cadeias públicas, os hospitais, asilos, orfanatos, casas de caridade, casas de correção, estabelecimentos de ensino, clínicas para tratamento de dependentes de álcool e de droga, hospitais para cura e tratamento de doentes, os doentes de Covid, os doentes de câncer e de qualquer outra doença ou moléstia que aflige ao espírito humano. Também nos recintos onde as pessoas estão se recuperando, fazendo o seu tratamento, Ivete, Orlando também, todos aqueles que precisam, os recintos onde se encontra o irmãozinho necessitado, ou mesmo nas ruas onde se encontre um irmão desamparado, desabrigado, que nós possamos chegar até eles, levando até eles essas melhores vibrações. Que assim seja. E lembrando as palavras de Jesus que disse, onde houverem 2 ou mais irmãos reunidos em meu nome, lá eu estarei no meio deles. E acreditando firmemente que nesse estudo, em cada recinto que cada um acompanhou esse estudo, eu peço que cada um que acompanhou esse estudo leve o seu pensamento a Deus, a Jesus, para receber esse auxílio naquilo que for necessário e permitido por Deus e Jesus. Que assim seja. E assim, agradecendo a presença de todos e convidando a todos a se fazerem presentes na próxima segunda-feira, no mesmo horário, para que mais uma vez nós possamos estar aqui reunidos para estudar um pouco mais sobre a doutrina espírita, estudar um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus, do Evangelho de Jesus. Tem uma travada aqui, vou continuar a oração. E das leis que nos governam. E pela oração que Jesus Cristo nos ensinou na sua passagem pela terra, vamos dar fim ao estudo dessa noite. Pai nosso, que estais no céu,
santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos do mal. Que assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, declaramos encerrado o nosso estudo dessa noite. Graças a Deus, graças a Jesus. Hoje dá boa noite sem Oswaldo aqui, mas boa noite a todos e até segunda-feira que vem, às 7h30. Tá bom? Boa noite.